Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Multicast, um espaço de debate, de trocas, de construção de conhecimento. É onde a gente traz profissionais especialistas de diversas áreas para juntos a gente entender o mercado, entender o rumo que a educação atual está tomando, né? E hoje a gente vai falar sobre um assunto que está em pauta em todos os meios que a gente tem visto, tem conversado, tem discutido, que é a inteligência artificial, né? E em todas as discussões, quando a gente apresenta um projeto de IA, quando a gente vai trazer uma ferramenta para solucionar alguma dor, muitas perguntas são no sentido: a IA vai me substituir? Né? Eu vou perder meu emprego? Eu entendo essa dor, eu entendo esse anseio, né, esse medo, né? E para discutir sobre isso, nada melhor que a gente trazer alguém que está no mercado, que está na área. E hoje a gente trouxe aqui para essa discussão o CEO do grupo Telesapiens, David Stephens. David, bem-vindo a essa discussão. Olá, Márcio. Eu me sinto lisonjeado de participar aqui do Multicast, né? Um canal importante, né? A voz que a educação tem em meio a tantos paradigmas que estão sendo criados, né? E como você falou, a inteligência artificial está na pauta e a gente não poderia deixar de falar dela. E aproveitando já, vamos iniciar com uma pergunta que responde um pouco o que a gente já falou aqui no início. Né? Hoje, dentro do grupo, assim, você tem ouvido bastante esse discurso de que eu tenho medo que a IA me substitua, eu vou perder meu emprego. E como você tem lidado com esse discurso dessas pessoas? Então, Márcio, essa história começou em 2023, né? Logo no começo do ano. A gente sabe que o ChatGPT, o 3, né? Que foi a primeira versão, que foi para o mercado mesmo, né? Ela foi lançada no finalzinho de 2022. Nós tomamos conhecimento e passamos a usar a ferramenta em 2023, em janeiro ou fevereiro, salvo engano. E aquilo para mim foi um susto, né? Foi um baque, porque eu via, enquanto grupo de edtechs, principalmente na Telesabes, que é a nossa editora, que aquilo que a gente cobrava para fazer, alguém ou alguma coisa fazia de graça, né? E aquilo foi um baque para a gente. Pensamos até em vender editora, né? Ah, vamos vender editora, ficar só com a EdTech, a OnlyLearning mesmo, vamos vender interessáveis. Mas depois a gente pega calma, deixa os ânimos baixarem, vamos ver o que é que está acontecendo. E a gente foi fazendo alguns testes e a gente começou a ver o seguinte, que a IA, ela dá diferentes respostas de diferentes níveis de qualidade, dependendo da pergunta que você faz. Essa pergunta a gente chama de prompt, né? E a gente percebeu o seguinte, que quanto mais rico era o prompt, mais rico era o retorno da IA. E foi aí que nós percebemos que o bicho não era tão grande assim, que haveria como a gente, em vez de ser engolido por esse tsunami, a gente, né, surfar essa onda pela crista. Essa foi a nossa decisão, graças a Deus. E a gente decidiu realmente surfar essa onda no alto da crista. Tanto é que a gente ousou lançar o primeiro livro sobre inteligência artificial da educação do Brasil, que foi o E Agora, né? Como a inteligência artificial está revolucionando ou transformando a educação. O livro foi um sucesso. Eu escrevi com a Alessandra Ferreira, então diretora editorial do Interessables. Ela fez, junto comigo, os primeiros testes de como que a IA se comportava. E a gente foi avançando cada vez mais e nós tomamos uma segunda decisão, além de escrever o livro, de publicar o livro, que nós fizemos em tempo recorde, né? Apoiado pela própria IA, né? Não que a IA escreveu o livro por nós, mas nós relatamos no livro todo o drama que a gente tinha sentido com o impacto da IA. E aí nós resolvemos também quebrar outro paradigma, ser a primeira editora que vai a público dizendo nitidamente que usa IA. Até então isso era um tabu. Nenhuma editora ousava em fazer isso. Então nós fomos a primeira a fazer isso. E nós realmente não só divulgamos, como usamos visceralmente a IA desde 2023 nos nossos processos editoriais. Nós conseguimos reduzir o tempo, que era de 3 meses para 3 semanas, para desenvolver uma disciplina, mantendo ou até melhorando o nível de qualidade, revisão textual, revisão linguística de nova técnica, a parte de roteirização de vídeos. E pouco a pouco nós fomos adicionando nessa esteira os
objetos de aprendizagem que a IA conseguia fazer. E hoje a Telesapiens tem a IA praticamente fazendo tudo que é mecânico, né, na esteira editorial. Restando apenas o quê? Aí eu venho complementar a tua pergunta, né? Restando apenas a mente humana, que a gente percebeu nessa caminhada que ela é insubstituível, porque alguém está digitando um prompt para a IA fazer alguma coisa. Então, se alguém está ali, esse alguém é o ser humano. E foi aí que nós mudamos completamente o nosso mindset com relação à IA. No começo, assim como você falou e todos devem estar pensando, a princípio nós pensávamos, aí, puxa vida, a IA vai desempregar muita gente. Só que não, na Telesapiens nós não desempregamos muita gente, ao contrário, nós criamos novos cargos. Criamos, por exemplo, o curador autoral, aquele autor, né, que era capaz de curar o conteúdo que a IA produzia, né, guiado pelo seu prompt, e dando mais qualidade, e empoderando esse autor a ampliar, inclusive, o seu quadro de atuação. Ele poderia, por exemplo, se ele era um advogado, aliás, um gestor, mas não tinha muita experiência na área jurídica, ele poderia escrever até disciplinas acessórias da área jurídica, porque a IA dava subsídio para isso. Então foi um movimento muito bacana que nós fizemos, e hoje a Telesapiens é a segunda do ranking, né, no Brasil, em termos de performance, né? Estamos na vice-liderança, e em volume de conteúdo somos a primeira do mercado editorial, fornecendo conteúdo para todos e todos os lugares, como é o nosso propósito. Entendo que quando você fala sobre a IA vir como uma curadora não, a mente humana ela ser essencial nesse processo pela curadoria, né? Então a IA ela é uma facilitadora, seja de processo, seja de velocidade, seja de custo de operação, né? Então nesse sentido, realmente, essa parte do intelectual a gente não vê ainda como possibilidade. Ah, mas a IA ela é construída, ela é desenvolvida sobre redes neurais que se assemelham à mente humana. Sim, mas a gente concorda que substituir a mente humana é algo meio utópico ainda, não é? É utópico, tá? A gente não pode cravar aqui nem ousar dizer que alguma coisa é impossível nesse mundo de Deus, né? Pelo amor de Deus, não dá para dizer isso. Mas até hoje, até o momento atual, a IA ela consegue fazer duas coisas muito bem, né? Substituir tarefas repetitivas e mecânicas, tá? E criar em cima de algo já criado. Porque a gente diz, mas a IA compõe música, mas a IA desenha, a IA pinta. Certo, mas o que a IA está fazendo quando ela pinta, quando ela desenha, quando ela cria uma música? Ela está pegando elementos que já foram criados pela humanidade em todo o mundo e recombinando, né? Algo genuíno do zero, até agora a IA não é capaz de fazer, só o ser humano. E isso aqui é bonito, né? Porque agora, finalmente, nós passamos a valorizar nos profissionais não só as hard skills, mas as soft skills, mais do que nunca. Ou seja, literalmente precisamos de criatividade, precisamos de habilidade de comunicação, precisamos de rapport, né, de acuidade sensorial e de outros atributos que até então eram tidos como pequenos diferenciais para um profissional. Hoje não. Hoje isso é mandatório, é obrigatório. O profissional que não tiver soft skills como essas que eu falei e outras, tá? Ele realmente vai ser substituído pelo IA. E eu digo isso sem dó nem piedade. Vai ser, sim, né? E principalmente substituído por pessoas que utilizam bem a IA, né? Que conseguem comandar muito bem a engenharia de prompt, que conseguem fazer com que a IA entregue realmente um resultado interessante. Mas nada substitui a mente humana até o presente momento. Muito bom, David. Esse contexto que você traz, ele me faz lembrar de algo que já aconteceu lá atrás. Se a gente for voltar um pouco historicamente, a gente lembra da Revolução Industrial, da Revolução das Máquinas depois, da parte da Revolução Tecnológica com a vinda da internet, ou seja, foram mudanças drásticas que aconteceram na humanidade, né? E no início, talvez tenha tido resistência, tenha tido medo das pessoas também. A gente sabe que lá atrás nas máquinas, por exemplo, tinha pessoas que começaram a quebrar máquinas em fábricas por esse medo de ser substituído. Então, se a gente for parar um pouco para analisar, naquele tempo, toda essa mudança que houve e a continuidade que teve depois, com a mudança que está tendo agora, existe algo que a gente possa comparar, dizer, não,
ó, aconteceu assim, agora vai acontecer assim, ou essa mudança que a gente está tendo agora da revolução da IA, que a gente chama, ela tem algo que é só dela, que é diferente de todas as outras as revoluções que teve até então, né? O que você vê de diferente nisso? Eu vejo coisas semelhantes e coisas diferentes. Semelhantes porque, de fato, a máquina substitui tarefas, atividades que o homem faz, né, sempre fez. Só que a diferença que eu vejo é no tipo de atividade. Ah, eu vou falar por mim, né? Eu venho da área de engenharia, mas tenho formação na área de gestão, né? De gestão no empresarial. Tem pós-graduação na área de educação, mas eu nunca imaginei, desde a época que eu trabalhava como programador, há muitos anos atrás, que o computador pudesse se autoprogramar, né? Eu me afastei de desenvolvimento de software desde a década de 80, né? 90, início de 90 para cá, eu me afastei, fui para a área empresarial, empreendedorismo, gestão, educação, e eu meio que perdi o contato com as evoluções que estavam acontecendo do outro lado. Então, em 2023, como eu acabei de falar, o meu maior baque foi a pergunta que eu fiz para mim mesmo. Puxa vida, onde é que eu estava que eu não vi isso acontecer? Onde é que eu estava? Eu estava fazendo o quê na minha vida que eu não via isso acontecer? Porque eu participei disso lá atrás. Né? Na década de 80 eu era programador, eu programei em mainframe, COBOL, né? Depois fui para microcomputadores, programando em Clipper, Visual Basic, depois Delphi. Mas depois eu parei numa época em que, não, de maneira alguma, imagina, o programador é a profissão do futuro, né? O programador, nada vai poder substituir, ao contrário, ele vai substituir tudo, né? Só que hoje eu estou vendo que até o programador está sendo substituído. Esse programador que acha que ele pode codar, né? Ele pode desenvolver códigos e somente pelos códigos que as mágicas vão acontecer. Só que a mágica está acontecendo vindo do próprio usuário. E essa é a diferença, né? A diferença que eu vejo é que pela primeira vez, desde a Revolução Industrial e até algumas pequenas revoluções que nós tivemos na história, não não são os braços e as pernas que estão sendo substituídas pela máquina, é parte da nossa cabeça, né? Parte do nosso intelecto, parte até da nossa criatividade. Então, isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Então, essa é a principal diferença. Mas, por outro lado, como eu falei várias vezes, se o programador, né, se o professor, se o marqueteiro, né, o analista de marketing, entenderem que eles podem se apropriar desta tecnologia para melhorar o seu processo de trabalho, então esses profissionais vão estar se blindando, pelo menos por um bom tempo, de serem substituídos pela máquina, né? É bem aquilo, né? É como um inimigo, né? Se você não pode vencer o inimigo, alice a ele. Então, é hora de se aliar à IA, utilizar da melhor maneira possível, e somente assim a gente vai poder, né, seguir com essa revolução industrial 5.0 sem ter o risco de perder nossos empregos, nosso trabalho. Você tocou num ponto muito importante, justamente pela experiência que você teve lá atrás, e é um dos assuntos mais polêmicos que a gente vê hoje, voltados para a área de IA, né, que é o desenvolvimento de software. A gente percebe muita, eu não sei se é resistência, se é cautela ao extremo, né? Principalmente de desenvolvedores, de programadores, porque hoje a gente vê um acesso muito facilitado a qualquer pessoa para colocar uma ideia no mercado, por exemplo. Eu entendo e concordo que existe uma preocupação muito grande com segurança ao entorno disso, né? Como que esse programa vai para o mercado, que tipo de dado vai estar presente nele que todo mundo vai ter acesso ou que não vai ter acesso. A gente vê que muitas ferramentas, por exemplo, de vibe code, que é o assunto do momento, né? Elas já implementam isso, essa varredura de segurança antes da implementação. Se as políticas de segurança estão implementadas, se elas estão, de fato, na infra desse produto, desse software, desse app, de uma maneira bacana, mas ainda a gente percebe que esse acesso, essa discussão em determinados grupos, especialistas em programação e desenvolvimento, ainda tem essa barreira, sabe? Ainda, eu não sei, o que você acha? Isso é um medo real desse programador ser substituído ou o que é isso? É como eu falei, né? Hoje o medo, né? O veneno se voltou contra o feiticeiro, né? Então aquele mesmo programador que
foi o responsável pela demissão dos digitadores, dos operadores de computadores, né, pela substituição de tantas e tantas pessoas e profissionais que faziam tarefas repetitivas e que a máquina conseguiu substituir. Esse mesmo programador olha para a criatura que ele criou e diz: opa, essa criatura pode me engolir, né? Então é isso que está acontecendo, não é diferente com o programador. Então, qual é a sacada? Então, se você é programador, quer ser programador, e está nos escutando aqui, a mim, o Márcio, amigo, não desista, tá, do seu sonho. É possível ser programador? Talvez não com esse nome de programador, mas talvez com o nome de engenheiro de soluções, engenheiro de prompt, engenheiro de inteligência artificial, porque a grande sacada do programador é ter um conhecimento geral, mais holístico, né, mais abrangente, mais sistêmico sobre soluções de software e hardware, né, e vai desde segurança, infraestrutura, até a parte de design de UX, né, de user interface, user experience. E tendo esse conhecimento mais abrangente, mais holístico sobre como as coisas funcionam, ele pode se voltar mais para algo que há muitas décadas a gente pede para os programadores fazer, ser menos programador e ser mais negócio, né? Olhar para o negócio do cliente, né? Nós temos um EdTech de desenvolvimento de software, que é a Unilearn Technology, e a gente está passando por esse processo agora, tá? Um processo de enxugamento da máquina, que é normal, toda empresa vai passar por isso, mas, ao mesmo tempo, valorização dos profissionais que ficam, fazendo com que eles se sintam mais empoderados e fazendo com que eles participem mais do negócio da empresa, que é o negócio dos clientes. Então, esse programador, né, ele está virando agora um product, nossa, essa palavra é difícil, um product owner, né, um dono de produto. Como já existe esse conceito no mercado, só que agora, mais do que nunca, isso é valorizado. É aquele programador que virou, né, dono de produto, né, e que ele vai passar a interagir mais com o usuário, ele vai passar a ser mais um pesquisador de mercado, ele vai olhar para a concorrência do cliente dele ou seus próprios concorrentes e vai gastar mais tempo com isso que importa. Em vez de ele estar codando, né, ele vai estar promptando, né? Ele vai estar criando agentes que possam fazer o trabalho que eles faziam antes, que era um trabalho mecânico, apesar de criativo, mas repetitivo, né? E se eu vou desenvolver uma tela agora para um sistema qualquer, eu vou usar as mesmas ferramentas para fazer a mesma coisa para um outro sistema. Então, por que eu preciso estar codando o tempo todo se eu posso treinar um agente a fazer isso para qualquer sistema? E aí sobra tempo, né? Sobra um tempo rico para esse profissional olhar para o mundo dos negócios. Então, é assim que eu vejo a função do desenvolvedor de software. Ele vai ser agora um desenvolvedor de soluções, não de programas, não de aplicativos. Olha que interessante essa fala que você traz, David, porque assim, você falando aqui, eu me lembrei de uma entrevista que o próprio Steve Jobs deu lá no início, quando ele começou a lançar os produtos da Apple. E em uma palestra que ele teve, ele foi questionado sobre ele ouvir muito as pessoas, né? Sobre soluções que as pessoas buscam. E aí a resposta que ele deu para essa pessoa foi o seguinte: ao invés de ele reunir os engenheiros dele e falar assim, ó, a gente tem todas essas tecnologias magníficas, assim, quais a gente pode usar para atender as pessoas? Ele reformulou, ele fez a seguinte pergunta para as pessoas: quais são as dores desses usuários? Quais são as necessidades das pessoas que a gente consiga atender com a tecnologia que a gente tem? Ou seja, é o inverso. É você ouvir primeiro o que as pessoas estão precisando para aí sim você desenvolver as soluções, não desenvolver primeiro para achar alguém que queira usar, né? E a gente vê a potência que é a Apple, né, e o sucesso que ele tem. Na área da educação, que é hoje a área que você atua há tanto tempo, que você tem tanto sucesso nessa área, a gente vê hoje que os professores também estão com esse medo, né? Estados Unidos já implantou salas de aula com IA, com robô, para tentar substituir o papel do professor. Agora, que papel seria esse do professor? Como que você vê isso? Existe essa possibilidade aqui também? Ou qual que é algo que só o professor tem, que ainda hoje a gente não vê como possibilidade de substituição ou de uma IA estar fazendo esse trabalho? Então, aquilo que eu falei sobre os programadores se aplicam
se aplica perfeitamente ao cenário do educador, do professor, né? Fala-se em metodologias ativas, né? Fala-se em mentoria há décadas. Só que quando a gente olha para a academia, para os pedagogos licenciados, formados pela academia, quando a gente olha para a realidade de sala de aula no Brasil e até fora do país, a gente percebe que se fala muito nessas coisas, mas pouco se pratica, né? Então, o professor, ele insiste até hoje em ser um mero transmissor de conteúdo. Colocar alunos enfileirados numa sala, né, naquele modelo prussiano que já acabou faz tempo, só que persiste nas nossas salas de aula, alunos enfileirados para consumir conteúdo. Só que agora a coisa mudou. Agora, esse mesmo aluno que está enfileirado lá na sala de aula, ele tem acesso às melhores informações, aos melhores conteúdos, às melhores tecnologias, objetos de aprendizagem interativos, games, simuladores do mundo, muitas vezes gratuitamente, na palma da sua mão. Então, por que que ele tem que se desgastar, ir até a sala de aula, né? Gastar dinheiro com ônibus, com metrô, com a bike, né? E chegar lá para ter mais do mesmo, né? Quando que ele pode, em casa, no seu computador, ter o melhor conteúdo do mundo. Então, eu não estou aqui dizendo que o aluno deve deixar de ir para a sala de aula, nem que as escolas têm que fechar, nem as faculdades. Mas precisamos mudar o propósito pelo qual obrigamos nossos estudantes a se deslocar para um ambiente físico. Não pode ser para assistir aula. Então, a palavra aula deveria ser abolida do nosso vocabulário há muitas décadas. Não é aula, não é sobre aula, é sobre experiência, é sobre vivência, é sobre relacionamento interpessoal. Então, esse professor, ele tem que deixar de ser um instrutor, deixar de ser um transmissor de conteúdo, como eu acabei de falar, para ser psicólogo, para ser mentor, para ser tutor, para ser aquele ombro amigo, né, que o aluno olha e se inspira e diz, eu quero ser como você amanhã. Esse professor está em falta, né? E a IA veio para dar um chacoalhão nesse mercado, um chacoalhão nessa classe chamada professor, né? Dizer, olha, professor, está aqui a realidade que você tanto temia. Alguém consegue fazer melhor o que você faz hoje. Então, busque fazer aquilo que você tem de melhor, que nós máquinas não conseguimos fazer. Seja humano, porque somente o ser humano pode educar outro ser humano. Ponto final. Então, o professor talvez seja uma das poucas profissões que, se ressignificado, vai conseguir se blindar da inteligência artificial, porque as pessoas precisam de um ser humano que tenha tido a experiência de ter trilhado aquilo que nós estamos buscando trilhar para nos guiar. A máquina não vai conseguir fazer isso. Agora sim, a máquina pode ser uma excelente aliada no fornecimento de conteúdo, né? na simulação de testes, de provas e avaliações, quando bem promptada pelo professor. Então, é assim que eu vejo. Então, o professor vai ser substituído pela IA? O professor que não se ressignificar, sim, não só pela IA, mas como por outros professores que sabem utilizar muito bem a IA, né? E esse é um dos motivos pelos quais nós estamos patrocinando o lançamento do MBA de vocês, da Multifaculdade, né? O MBA em Reengenharia Educacional com Inteligência Artificial, não é, Márcio? Isso, exatamente. Bem lembrado, David. Nos dias 15 e 16 de agosto, a gente vai ter o lançamento desse MBA em Engenharia de Educação com Inteligência Artificial, que é um MBA disruptivo, primeiro no mercado, com a metodologia que a gente desenhou muito bem para esse tipo de público, né? Que aproveitando o gancho que você trouxe e o porquê de nós lançarmos esse MBA, que a gente tem percebido na área da educação, David, é que é o seguinte, muitas instituições, como a maioria das empresas, existem órgãos governamentais que estão acima dessas instituições, desses professores, desses coordenadores, que muitas vezes falam, não, vocês precisam usar essa ferramenta, vocês precisam usar aquela outra, só que muitas vezes o propósito por trás desse uso ele se perde. Então o professor ele fica confuso. É isso que é utilizar IA na sala? Utilizar IA no contexto pedagógico? Então
a gente traz esse MBA, esse estudo, realmente para mostrar para o professor, ó, aí ela pode fazer você otimizar o teu processo de trabalho dessa forma, dessa outra forma. Porque aí, assim, como que o professor ele vai se opor a uma ordem, muitas vezes sem propósito, se ele não tem a clareza de como que ele pode melhorar o uso ou de como que ele pode usar? Falar assim, não, esse formato aqui, ele não dá certo na minha realidade, na minha turma, com as necessidades específicas de aprendizagem que eu tenho na minha sala de aula, com determinados alunos, com determinadas necessidades especiais, né? Então, é nesse propósito, e muito bem lembrado, porque a gente acredita que a diferença no mundo hoje ainda vai partir do professor, vai partir da sala de aula ou ambiente de aprendizagem que seja, né? Então, para que ele possa acompanhar toda essa onda que o grupo Telesapiens surfou lá no início, que você bem trouxe antes, a gente quer dar esse apoio, dar esse material para o professor conseguir surfar essa onda também, né? Sim, claro. E um dos motivos pelos quais nós ficamos muito interessados, enquanto grupo, né, de patrocinar, né, de apoiar esse evento de lançamento próprio, o MBA, é que nós trabalhamos com a educação. E nós não só trabalhamos com a educação, como ao atender mais de 400 instituições de ensino em todo o Brasil, a gente tem o privilégio de poder observar boas e más práticas, né, de clientes nossos, parceiros nossos. Né? Claro que eu jamais falaria aqui quem está usando bem ou quem está usando mal o nosso material, o material da Telesapiens, ou as tecnologias da UniLearning, mas a gente percebe que muitas vezes, por falta de conhecimento, né, por falta de acesso a novos paradigmas, né, novos saberes, esses professores, esses gestores educacionais ficam tentando reproduzir velhos modelos. Tá? Eu olhei a matriz curricular do curso de vocês, achei fabulosa. Tá? E eu acredito que ela pode ressignificar muito a vida do professor, que quer não deixar de ser professor, mas quer se tornar o professor 5.0. Tem até uma disciplina, né, com esse nome, professor Sim. 5.0 e as novas metodologias. Então, eu achei fabulosa, eu acho que é o remédio que o mercado educacional precisava neste momento, né, para que nós possamos ter uma nova geração de pessoas formadas com muito mais qualidade, com muito mais humanidade. Porque, como eu falei, né, IA na educação não é sobre tecnologia. IA na educação é sobre gente, é sobre processo, é sobre metodologia. Tem muito professor que diz, não, eu já uso IA na educação, eu já uso o ChatGPT aqui, eu já faço a minha provinha aqui pelo ChatGPT, ele corrige, tal, tal, tal. Eu diria que esse professor ainda é um 4.0. Né? Ele só será 5.0 quando ele dominar, por exemplo, a IA agêntica. Né? Quando ele conseguir internalizar na sua rotina docente padrões e processos inteligentes, não simplesmente um prompt de ChatGPT, né? Mas fazer com que a inteligência consiga trabalhar por ele naquilo que não interessa mais um novo professor, no professor 5.0, que é a repetição de tarefas, né? A automação de atividades mecânicas. Então, eu vi que o curso ele pode ajudar bastante esse professor, né? E até o gestor, porque eu vi que tem algumas disciplinas de business intelligence também, né? De como você utilizar a IA de forma preditiva para prever evasão, prever inadimplência, prever um monte de coisa. Então, eu acho um MBA fantástico, tá? Eu super recomendo, né? Apostando nesse MBA, não só para educadores, professores, mas para gestores educacionais, pessoal de edtechs também, gente. Pessoal de edtechs, até concorrentes nossos, tá? Façam o MBA, tá? Eu acho que a gente tem que olhar para frente, né? E encarar o futuro de frente, né? Ou encarar o futuro de cabeça erguida, porque vem muita coisa pela frente. Né? Cada vez que a gente acorda numa segunda-feira, a gente se depara com N soluções novas do mercado, né? E para algumas pessoas o medo só aumenta, né? Para outras, a oportunidade aumenta. E é assim que nós vemos. Nós vemos isso como oportunidade, não como medo. É aquela coisa do copo meio cheio e meio vazio. Para mim, ele está transbordando de oportunidades e nós nunca vivemos um momento tão interessante para pessoas inovadoras, para pessoas corajosas
pessoas que querem fazer a diferença nesse mundo. David, sensacional essa nossa discussão, esse nosso bate-papo. Antes de finalizar, queria ver contigo se você consegue resumir em uma frase ou um pouco mais, qual seria o seu conselho para todos esses profissionais, sejam eles da área que for, como que eles podem entrar navegar essa onda pela crista, como o grupo Telesapiens surfou lá atrás. Qual que seria esse teu conselho para esse pessoal? Primeiro, mente aberta. Tá? Ninguém consegue evoluir com a mente fechada. Tem muita novidade vindo aí. Então, abram suas mentes, abram o coração para o novo, né? Porque o novo sempre vem como uma faca de dois gumes. Ou ele vem para matar, né? Ou ele vem para nos defender. E eu vejo a inteligência artificial de forma otimista, né? Diferente de alguns fatalistas que acham que ela vai gerar nova guerra entre o homem e a máquina, que vai exterminar o ser humano. Não, para mim isso não passa de falácia. Eu acredito que a IA veio para mostrar a gente, dar uma lição a gente. Olha, parem de fazer mais do mesmo e comecem a inventar coisas novas, porque é para isso que a gente existe nesse mundo. Muito obrigado mais uma vez por essa tua presença, por enriquecer esse nosso bate-papo, né? E, pessoal, os próximos episódios vão estar sendo lançados em breve. Se você quer falar, quer ouvir, quer discutir, quer crescer junto com a gente falando sobre inteligência artificial, esse é o lugar, porque a gente não fala de hype, a gente fala de processo, a gente fala de propósito e de intencionalidade no uso. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, David. Obrigado, até a próxima.